Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alicerce Cast, o espaço onde conversamos sobre a saúde, temas relevantes. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, nos seguir também no Instagram, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, que hoje vai ser muito interessante. Isso aí, prepare-se para uma conversa muito interessante, com vários insights, repleto de informações para você. E hoje falaremos sobre Novembro Azul, o autocuidado do homem. Isso mesmo. E nós sabemos que muitos homens deixam de procurar ajuda médica, muitas vezes por medo, falta de informação. E hoje nós vamos quebrar aí alguns tabus. E no episódio de hoje, vamos quebrar realmente alguns mitos, né? Identificar os sinais de alerta e mostrar aos homens que também se cuidar é preciso. Prepare-se para uma conversa direta, sem rodeios e como assumir a responsabilidade pela própria saúde. Isso mesmo. Temos a honra de receber o especialista no assunto, o Dr. Marcelo Zeni, urologista aqui em Chapecó, especialista em cirurgia robótica e técnicas minimamente invasivas. Dr. Zeni possui certificação internacional em cirurgia robótica e certificação de cirurgião instrutor em robótica pela Sociedade Brasileira de Urologia, sendo um dos pioneiros no uso de laser para o tratamento de próstata na região oeste de Santa Catarina. É formado pela Universidade de Santa Catarina e com residência em cirurgia geral e urologia, além de mestrado em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná. Os seus compromissos são estar sempre atualizado e proporcionar diagnósticos precisos e tratamentos modernos e de alta eficiência, com foco no bem-estar do paciente e seus familiares. Além de sua prática clínica, Dr. Zene é professor em cursos de medicina e preceptor de residência médica, contribuindo para a formação de novos profissionais na área da saúde. Fizemos aqui uma linha do tempo, tá, doutor? Graduação em medicina lá em 2006, então na UFSC, residência médica em cirurgia geral no Hospital Governador Celso Ramos em 2008, residência médica em urologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná em 2012, mestre em cirurgia, cirurgião com certificação internacional em robótica e pela Sociedade Brasileira de Urologia, coordenador do setor de uro-oncologia do HRO e professor titular da disciplina de urologia de Medicina da Chapecó e também da Universidade Federal Fronteira Sul e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Zen. Obrigado, Dilson. Obrigado, Volnete, pelo convite, né, do Alicerce Cast. E essa época do ano a gente acaba recebendo vários desses convites para conversar sobre saúde masculina, Novembro Azul, enfim. Isso é muito legal porque, vamos falar na introdução, a quebra de alguns paradigmas, assim, afinal de contas, a gente sabe que a saúde masculina, em relação especialmente ao que as mulheres buscam de cuidado, ela fica um pouco aquém do que é o ideal, né? Sim. E não à toa, é claro que isso não é o único dado, mas isso explica um pouquinho do porquê os homens, em média, vivem 7 anos a menos do que as mulheres, né? Por conta dessa dificuldade enfim, em buscar auxílio. Mas obrigado pelo convite e a gente vai tentar fazer um bate-papo leve aí para trazer algumas informações e tirar algumas dúvidas, provavelmente que sejam comuns à maioria das pessoas, né? E olha, com esse baita profissional aqui, tenho certeza que a gente vai conseguir extrair muitas informações, né? E levar aí o público masculino num olhar mais para o seu autocuidado. Muito obrigada aí, doutor. Então, para a gente começar ali, a gente quer entender um pouquinho o que te motivou a buscar a especialização de urologia. É, é uma boa pergunta. Na verdade, como o Edilson leu o currículo, a gente lida com um aluno, com médico residente em formação e às vezes a gente fica também, eles perguntam pra gente o que escolher, o que não escolher, isso acaba
nos auto-refletindo, assim, por que eu decidi fazer isso? E às vezes a resposta, ela às vezes não é tão, talvez não é tão romântica quanto as pessoas, né? Vocação. Eu acredito muito em treinamento, na verdade, né? Eu acho que a gente começa a gostar e começa a melhorar nas coisas que a gente faz à medida que a gente treina, que a gente tem a oportunidade de avançar no conhecimento técnico. E aí o gosto pela coisa, ele vem junto com o crescimento técnico, né? Sim. E algumas escolhas que você faz na vida, elas são também relacionadas a decisões práticas, né? No caso da minha opção primeiro por ser médico, eu sempre fui muito movido a desafio, eu acho. E na época, se a gente voltar 25 anos no tempo, quando eu prestei vestibular, hoje mudou muito, né? Sim. A gente tem uma gama muito maior de cursos de medicina disponíveis, né? Quando eu prestei vestibular, lá no ano de 2000, a gente tinha basicamente 2 cursos de medicina no estado de Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina e em Blumenau. E, por que você fez vestibular para medicina? Porque era mais difícil de passar. Sinceramente, foi isso, eu acho. Foi desafio, tá? O que é difícil? Que eu vejo aqui. E aí, claro, obviamente, você entra na faculdade e você vai vendo que talvez não era só isso. Eu acho que tem a nossa carreira, a profissão do médico, ela é fantástica, ao mesmo tempo que ela cobra um comprometimento, um preço pessoal, digamos assim, é uma dedicação bastante importante. Se você quiser desenvolver medicina de alto nível, não existem atalhos e você vai ter que fazer um caminho longo para poder tentar oferecer isso às pessoas que precisam e procuram você. Então, ao longo do curso, você vai tendo contato com... Então, primeiro vem a escolha por ser médico, né? Que é o desafio. Então, Grande desafio. foi por um desafio maior. Sim. E depois você vai entrando em contato com as áreas ao longo do curso. E eu sempre tive muita afinidade por áreas cirúrgicas. E a urologia é uma subespecialidade cirúrgica, né? Tanto que para a gente ser urologista, hoje são 12 anos de formação, são 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência de cirurgia obrigatoriamente, mais 3 anos de residência de urologia. Então, nesse caminho, você vai entrando em contato com várias especialidades. Primeiro, decidi por fazer uma área cirúrgica, evidentemente, que é o médico que trata doenças não só com medicamentos, mas também com cirurgias, efetivamente, né? E aí, dentro da formação de cirurgia, você tem contato com as sub-áreas. E dentre as sub-áreas, a urologia me chamou muita atenção. Por 2 motivos. Uma questão pessoal, onde eu fiz residência no Hospital Governador Celso Ramos de Florianópolis, tinha a subespecialidade de urologia, então a gente viu o trabalho dos outros médicos residentes da urologia, isso me chamou muita atenção. E outro detalhe é a questão de como a urologia é desenvolvida. A urologia, ela sempre foi porque, de maneira simples, a gente associa muito o médico urologista à saúde masculina. E se for ver bem ao pé da letra, não é bem assim. O médico urologista é o médico especialista em doenças do aparelho urinário, tanto de homens quanto de mulheres, crianças, idosos. Bem. O urologista não é o médico do homem. Isso é uma briga, entre aspas, minha, que eu venho há muito tempo falando isso, né? E todo urologista fala isso. O médico urologista não é o médico do homem, né? O ginecologista, ele cuida do aparelho genital feminino, então ele, obviamente, será um médico que atende mulheres apenas, mas o urologista não atende apenas homens, o urologista atende pessoas que têm um problema no aparelho urinário. Essa é a definição do urologista. Eu brinco que o urologista é o médico do xixi, né? Não é o médico do homem. Mulher também tem bexiga, mulher também tem rim. Então isso também foi um dos motivos que me levou a fazer urologia, porque é uma especialidade muito ampla, que você tem pessoas em todas as faixas etárias com problemas urológicos, tem criancinhas, tem idosos, tem pessoas de meia idade, jovens, adolescentes, cada faixa etária com o seu problema específico. E principalmente, acho que
a cereja do bolo que me levou a decidir ser urologista é a afinidade da urologia com alta tecnologia. A urologia é uma especialidade de vanguarda, sempre foi, há décadas, né? De novo, a gente está acostumado a ver o urologista como um médico da saúde masculina, mas não é. A urologia, ela é uma especialidade de alto desempenho e alta tecnologia, de vanguarda, de inovação. Por exemplo, muito poucas especialidades médicas têm um prêmio Nobel para chamar de seu. E a urologia é uma especialidade que há décadas atrás, uma dupla de colegas lá ganhou um prêmio Nobel com isso. Então, é uma especialidade muito, muito nobre e ligada à inovação. E isso foi o que... Então, é um caminho longo de decisão. E são pequenas coisinhas que vão te chamando a atenção para fazer com que você tome a decisão. Vou ser tal coisa da minha vida. Então, começa com um desafio e depois você vai vendo afinidades de coisas que você acha assim, isso eu posso fazer minha vida inteira. Sim. E que eu oriento os alunos sempre, né? Não só o que você gosta de fazer, mas todo trabalho, toda área tem alguma coisa que talvez não lhe chame muita atenção. Então, a decisão às vezes também é, bom, essa parte não tão legal, eu tolero fazer também, porque a parte legal é fácil gostar, né? Mas é a parte não tão legal, será que eu tolero também? Então, eu acho que é uma escolha também passa pelo que, assim, tá aí. E nos dias não tão bons, eu ainda vou querer ser isso. A resposta dessa. Então, foi assim, mas foi escolha. Desafio e afinidade e por inovação e vanguarda tecnológica. Basicamente, em resumo, seriam essas 2 ou 3 palavras que me levaram a escolher a urologia. E escutando um pouquinho da sua história, né, doutor, 25 anos aí se dedicando, né, o reconhecimento ele acaba vindo porque a gente ouve muito falar no seu nome, justamente nisso que o doutor traz, né, tecnologia, buscando inovação, buscando trazer coisas diferentes para auxiliar na vida da pessoa. Então isso é um grande diferencial, né, e que bom que a gente está podendo conhecer um pouquinho da sua história e o nosso público também conhecer melhor qual é a principal atividade do urologista, que não é só cuidar do homem. Exato. Hoje, especificamente, a gente está aqui, né, Edilson, conversando sobre a saúde masculina, né, pensando ali no Novembro Azul, que é algo assim que foi criado para justamente se motivar os homens também a ter esse autocuidado. Mas não é só este o papel do urologista, né? Mesmo no Novembro Azul, a mulher também tem importância. Então, Exatamente. isso eu acho, primeiro, se falar em quebra de tabus, a primeira coisa é que o urologista não é o médico do homem, é o médico do aparelho urinário e que a mulher é muito importante nisso. Te dá um dado, assim, que mesmo na saúde masculina a mulher é importante. Por quê? Porque a gente tem um dado, uma conta simples, né? Mas de mais ou menos de cada 3 consultas que os homens marcam, né? De cada 3 homens que buscam o médico, seja pelo motivo que for, não só o urologista, consulta médica. Só uma vez dessas 3 é o homem que busca isso. Nas outras 2 é a mulher que É a mulher. marcou, né? Ontem mesmo teve um senhor que acabou chegando depois do horário no consultório e acabei tendo um outro compromisso e tal, e a mulher dele falou isso, se não sou eu que marco, se não sou eu que vou atrás, ela se desculpou pelo atraso. E ela falou assim, se não sou eu que... um rapaz jovem, a namorada ou a esposa dele, falou, se não sou eu que marco, se não sou eu que... Ele não vai, não faz... Então, é isso que é a realidade. Então, o Novembro Azul também é sobre as famílias, sobre as mulheres que trazem esse homem para conversar, né? Para E existe, né, e existe ainda muito aí a questão do homem, aquela coisa de resistência, eu não vou, eu sou mais forte, né? E a gente precisa quebrar isso também, porque esse cuidado, ele é importante, né? Lá na frente pode ter um reflexo. Sim. Então, no primeiro sintoma, porque o corpo fala, a gente tem que ir. E às vezes o homem não vai, o homem é mais se faz de forte, mas muitas vezes ele precisa realmente de ter um incentivo da família, esse olhar, esse cuidado, né? É bem importante. Doutor, o Novembro Azul ele começou ali com a conscientização do diabetes, né? Então depois ele veio mais focado no Novembro Azul, no câncer de próstata.
Como que o doutor vê essa ligação, assim, do autocuidado, dessas questões, assim, ó, do que é importante o homem, ter essa prevenção, né, o sedentarismo. Então são vários fatores que geram aí uma questão da própria saúde, né. Então o que que isso tem a ver, no todo aí, pensando no Novembro Azul, câncer de próstata que se fala muito nesse período de Novembro Azul, e que é o que o doutor trouxe, não é somente o mês de novembro, todo mês é mês de cuidado, né, e a gente precisa a qualquer sinal, a gente buscar aí uma ajuda de um profissional. Mas como que o doutor liga tudo isso? Não, de novo, excelente tópico, assim, eu acho que saúde masculina, saúde em geral não é só próstata, né? A gente sabe, inclusive você tem aquele dado, né? Que o homem vive em média 7 anos a menos do que as mulheres. Não é por causa do câncer de próstata, né? São diversos fatores. O homem tem mais, tá mais exposto a doenças psiquiátricas, como o alcoolismo, uso de drogas, o índice de suicídio é maior em homens, mortes por causas externas, violência no trânsito, não só violência urbana, mas violência no trânsito, né? Acidentes automobilísticos. Um homem mais exposto a cigarro, a álcool e, consequentemente, a doenças cardiovasculares também. Então, quando a gente fala de saúde masculina, a gente não está falando da próstata, a gente está falando de todos esses outros itens. E eu vou te confessar que eu nem sabia que tinha começado essa história de Novembro Azul com diabetes, né? E é muito interessante isso, na verdade, porque faz sentido, né? Não é só próstata, muito pelo contrário. Muitas vezes, a prática de consultório, tem algumas situações que a gente ficou muito essa questão da saúde masculina urologista, e é bom isso traz o paciente para o nosso consultório, mas a nossa responsabilidade nesse momento não é só fazer o exame da próstata, é a gente justamente orientar esse homem, não, peraí, tem outras coisas, né? A checagem da saúde cardiológica, orientações sobre estilo de vida, né? São coisas que a gente tenta conversar em consulta e Sim, em espaços como esses, né? Não é só próstata, né? Tem outras coisas tão ou até mais importantes em relação sim. a a qualidade de vida e a sobrevida desse homem para viver mais e melhor, né? Não é só o câncer de próstata. Essas doenças crônicas, elas também são mais comuns em homens, né? Hipertensão, diabetes, justamente porque, às vezes, hum, o, o homem tem um pouquinho mais relaxado em relação a isso e, né? Então, não só, saúde masculina não é só próstata. Desde usar cinto de segurança no carro, é saúde masculina. Sim, Se beber, não dirija, né? Enfim, tem outras coisas também. Isso também é saúde masculina, sim. né? E cuidados de suporte de doença mental, combate ao sedentarismo, ao tabagismo, discussão sobre avaliação de saúde cardiológica, né? Pressão arterial, checagem de colesterol, enfim, uma série de outras coisas, né? Sim. E o urologista, ele é focado na saúde do aparelho urinário, mas eu acho que a gente acabou trazendo pra gente esse protagonismo de ator central, de orientação da saúde masculina. Mas é importante que quando a gente passa as orientações, elas sejam seguidas também, sejam seguidas também, né? Dá uma olhadinha, vai no cardiologista, cuida um pouquinho em relação ao sedentarismo. Saúde mental. Saúde mental, né? Importantíssimo, a gente esquece às vezes Sim. isso, né? E tu percebe, doutor, que os homens têm buscado preventivamente essas consultas para fazer essa checagem geral aí ou não? Eu acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade. Eu acho que a urologista está bem sedimentado. Aham. É legal isso. Me sinto privilegiado de estar envolvido numa especialidade médica em que está bem sedimentado a ideia de que a pessoa precisa buscar isso. E
nessas conversas de Novembro Azul, a gente sempre acaba tendo essa pergunta, o homem tem um pouquinho mais de resistência. Não, eu te confesso que eu não sinto muito isso, assim. Eu acho que os homens procuram essa consulta urológica, sinceramente. Eu acho que essa cultura ela já está Sendo quebrado. sendo quebrada. Eu acho que a gente tem um pouquinho de dificuldade nas outras questões, né? Eu vejo isso na minha prática, né? Já atende, orienta o paciente, olha, comigo tá tudo certo, o senhor pode voltar comigo daqui ano que vem. Nesse meio tempo, só seria interessante o senhor passar num cardiologista, checar sua pressão, fazer um... E daí o paciente volta no outro ano e eu pergunto, e aí foi? Não foi, né? Ou se tem uma questão de sedentarismo. Outra coisa que eu acho legal também, né? É atividade física. Atividade física, atividade física. Atividade física é uma ciência. Tem uma pessoa que, assim como eu, vai lá, sentou no banco da escola por anos, que é o professor de educação física. Ele sentou no banco de uma universidade por anos para entender sobre exercício físico. E aí a gente acha que, não, é só botar um tênis e caminhar na rua, isso é atividade física. Não, atividade física precisa ser orientada também, né? Por um profissional da área. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que quem vai entender de atividade física é um professor de educação física. Então a gente passa a orientação. Olha, discuta com uma nutricionista, converse com um professor de educação física, vá no seu cardio. E daí o homem volta no outro ano e não aconteceu nada. Né? Porque mudanças de estilo de vida são difíceis, né? Sim. São difíceis, porque depende de você, né? Sim, sim. E às vezes parece que estamos vivendo em uma sociedade muito imediatista, né? Que tudo se resolveria com um comprimidinho, ou com uma injeçãozinha, ou com alguma coisa milagrosa. E não é assim, né? Não é assim. Precisa ter o Eu autocuidado acho no que tudo, né? E eu acho que essas coisas que estão em volta, que ainda a gente precisa falar mais sobre isso. Sim. Que saúde masculina não é só próstata. E assim, a gente vê que assuntos despertam mais interesses, né, doutor? E é por isso que nós também estamos com o podcast justamente para falar sobre esses assuntos, porque muitas vezes falta informação chegar, embora hoje nós temos o celular que nos traz muita informação. Mas, por exemplo, é muito mais interessante falar sobre futebol, sobre carro, política, que é um assunto que o pessoal, falando hoje, né, especialmente De homens, falar, né? gosta muito de falar. Mas também Não vale tem assim. problema. E quando Eu gosto de futebol. e quando se fala em saúde, tipo, é nítido assim, né? Tanto quando a gente tá na clínica, porque a gente também procura conversar muitas vezes com o paciente lá na recepção, né? Puxaram um assunto assim, meu Deus, o assunto. Aí se tu fala algo relacionado à saúde, o homem já fica mais tenso. Doutor, quais que são os mitos mais comuns que o doutor encontra no consultório, nas consultas aí? Mitos, eu talvez vou mudar um pouco Sim. as principais dúvidas, talvez, Isso. né? Eu acho que a gente tem sido muito interpelado hoje com os exames de rotina, né? Isso é o dia a dia, né? Quando começar, como fazer, enfim. Que a recomendação dos órgãos internacionais, assim, depende da faixa etária, né? Cada faixa etária tem o seu agravo de saúde mais prevalente. Então você pega um homem, estou falando de pessoas que não estão sentindo nada, né? Que estão buscando prevenção. Quando existe uma queixa, um sintoma, obviamente a gente vai investigar esse sintoma. Aí é outra conversa, né? Quando a gente está falando de prevenção, depende da faixa etária, né? Então você pega um homem antes dos 40 anos, por exemplo, questões relacionadas à fertilidade, à idade reprodutiva, discutir agravos de saúde mais frequentes nessa faixa etária, que são as causas externas, violência, enfim, né? Às vezes eu brinco com os pacientes, né? Aos 30 anos, um homem que está muito preocupado com a saúde, ele deveria mais preocupar, não mexer no celular enquanto dirige, do que fazer um exame de colesterol, de próstata, por exemplo. A gente não vai ter problemas de próstata
habitualmente num homem de 30 anos, né? Não é disso que esse homem vai, né? Depois dos 40 anos, a gente começa a ter as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, alterações de colesterol e outras gorduras. E aí começa esses check-ups cardiológicos, digamos. A partir dos 50 anos, isso de maneira simples, né? Para organizar o raciocínio. Sim. Aí a gente começa a ter o aumento das doenças neoplásicas, dos cânceres. E entre eles, primeiro é próstata e o segundo é intestino, né? Então, depende da faixa etária. Então, de maneira geral, antes dos 40 anos, a gente recomenda cuidados com problemas externos, né? A partir dos 40, doenças cardiovasculares, e a partir dos 50, as neoplasias. E aí entra a parte da próstata. De maneira geral, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é que homens que não estejam sentindo nada comecem a fazer sua rotina anual de checagem da saúde da próstata a partir dos 50 anos. Ou a partir dos 45, caso tenha histórico familiar positivo para algum câncer de próstata. Algum familiar teve um câncer de próstata. Então é mais ou menos isso. Como começar e quando começar. Sim. Outra dúvida muito frequente é a questão do exame de toque da próstata, né? Provavelmente eles iam acabar perguntando. É uma dúvida muito frequente, porque você me perguntou quais são as principais dúvidas. Precisa fazer o toque? Não precisa? E a resposta é depende. Isso mudou um pouquinho nos últimos anos, né? Eu adoro essa resposta, depende. Tudo depende, né? Claro. Vou te dar um exemplo, Volnete. Tudo depende. Se você vai comprar uma camiseta, tá? Numa loja que diz assim, tamanho único. Depende do tamanho. Vai lhe servir? Depende. Existe Uhum. nós três somos diferentes. A gente já, para comprar uma camiseta, pra gente já não serve, né? Sim. Concorda comigo? Sim, sim. Com cuidado de saúde é a mesma coisa. Para escolher uma camiseta, tem uma frase em inglês, né? One size does not fit all. Ou seja, um tamanho único não serve para todo mundo. Então, cuidado com saúde também. Então, essas orientações, assim, exame de toque, PSA, para todos os homens a partir dos 50 anos. Se para uma camiseta, escolher uma roupa, um tamanho único não serve, por que para cuidados de saúde também? Isso também não serve. Sim. O cuidado deve ser individual, de acordo com idade, hereditariedade, características físicas pessoais. Então, não dá para dizer assim, ó, tem que fazer o exame de toque de PSA todos os anos a partir dos 50 anos. Essa receita de bolo não funciona. One size does not fit all. Tamanho único não serve para todos. Se para coisas mais simples não serve, para coisas mais densas como cuidado da saúde também não serve. Então a gente tem que individualizar. A palavra é individualização. Eu costumo dizer que o exame de toque ele é um eco do passado, na verdade. Ele é um resquício de uma ideia de décadas atrás, onde a gente não tinha outras ferramentas. Hoje a gente tem uma orientação um pouquinho diferente. A gente sabe que a decisão entre fazer o exame de toque ou não, ela depende de várias outras características, como exames de laboratório, e o principal deles é um exame de sangue chamado PSA. E aí, então, o que a gente tem orientado? Que seja feita essa testagem, que esse homem venha conversar e a gente consiga... Existem calculadoras de risco, onde você consegue estimar o risco de ter algum problema ou não, e de maneira conjunta decidir se precisa fazer o exame de toque ou não. Eu acho que isso é muito importante, a gente pontuar de que a decisão de fazer o exame de toque da próstata ou não, ele é individualizado. A gente não tem que ter aquela obrigatoriedade, regra, isso, aquele medo de que, eu vou ao neurologista, eu vou levar. Não é assim que funciona. Assim, Às vezes o PSA ele dá aumentado, mas nem sempre quer dizer que precisa fazer o toque. E vice-versa. Ou vice-versa, né? Eu até assisti uma reportagem, doutor, uma noite dessas, onde o médico fez o PSA e depois no consultório ele fez o toque. O PSA estava ok, né? Quando ele fez o toque, ele identificou que existia um tumor, acho que estava rígido, se não me engano, foi essa a expressão que ele usou. Então até o urologista falou assim, ó, ele foi salvo pelo exame do toque. Então,
depende de cada paciente, de cada, né, de cada situação que Eu acho que chega. a gente não tem que ter medo, assim, né, da obrigatoriedade. Eu acho que hoje a gente tem outras ferramentas muito mais apuradas, né? É, ressonância, PET scan, a qualidade do PSA dos laboratórios melhorou, biópsias com tecnologia mais avançada, cirurgia robótica, a gente tem outras ferramentas que a gente não tinha, e aí que a gente colocava o exame de toque num pedestal, você tem que fazer, porque era o que tinha, né? Sim. Isso quer dizer que não tem mais fazer? Não, é isso que eu estou falando. Hoje você consegue criar um pouquinho melhor quem de fato precisa e quem de fato talvez a gente possa suprimir. Porque, embora não seja doloroso, não seja demorado, é um exame um pouco desconfortável. Isso Sim. é inegável, isso. É como para a mulher, o exame ginecológico é desconfortável, mas ele é É necessário. necessário, mas é desconfortável. Então, mas se não for necessário, então a gente não tem o que fazer. Sim, Concorda comigo? com certeza. Né? E para quem é necessário? Depende. É impossível a gente determinar quem precisa ou não ser examinado com o exame de toque sem que a gente avalie individualmente e coloque em calculadores de risco para decidir conjuntamente com esse homem se a gente vai precisar fazer o exame ou não. E aí é a consulta anual, é só nessa que a gente consegue definir isso, né? E como nós estamos falando aqui da medicina, hoje está super avançada, né, Vô? Uhum. Qual é a diferença, doutor, entre a cirurgia convencional, ROLEP, cirurgia robótica? Se o doutor consegue explicar aqui pra gente. E até acompanhando, doutor, desculpa interromper aí antes do doutor responder, a gente vê aí, ó, essa evolução, né, na medicina, essa questão da robótica que está muito forte, e que bom que Chapecó também já está aí nesse movimento da robótica, e a gente acompanha o doutor, a gente sabe que o doutor vai para outras cidades e que faz essa cirurgia, e ela tem, uma eficácia diferente, né. E assim, ó, a gente tem acompanhado aí as notícias, inclusive assistimos uma reportagem alguns dias atrás da primeira telecirurgia. Então, o quanto isso está evoluindo, né? E o quanto isso vai trazer de benefício também para os pacientes, não só para procedimentos de próstata, para a parte masculina, mas para todas as situações, né? Para todas as patologias. Então, a gente quer conhecer um pouquinho assim, ó, qual é a diferença de cada uma e o que que o doutor pode contar para nós sobre essa questão aí de tecnologia. É, então, assim, e isso volta à sua primeira pergunta, porque urologia, justamente por causa dessas coisas, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre prevenção, então, Sim. prevenção, de maneira geral, a partir dos 50 anos, consultar com o urologista e, junto com o urologista, definir quais exames vão ser feitos, e entre eles decidir se vai fazer o exame de toque ou não. Isso é uma decisão que deve ser discutida conjuntamente entre paciente e médico. Mas é importante ressaltar que não é que não se faz mais, mas que a resposta é individualidade, né? A gente não precisa ter medo. Não necessariamente você vai a uma consulta e vai ser feito o toque. Você vai conversar com o médico e juntos vocês vão decidir se precisa ou não. Bom, aí se nesses exames notou-se alguma alteração, tem alguma doença, aí a gente passa para os eventuais tratamentos, tá? Então, quando a gente fala de próstata, a gente tem basicamente duas grandes doenças. Uma que é o aumento benigno da próstata e outra que é o câncer da próstata. São duas coisas completamente diferentes. Para eu poder responder essa sua pergunta, eu preciso separar isso, tá? Então, aumento benigno da próstata é uma condição, como o nome diz, benigna e que causa aumento da próstata. E o que é a próstata? É uma glândula que todo homem tem, que fica próximo à bexiga, cuja função básica da próstata é a produção do líquido seminal. Outra questão, a próstata ela não está associada a questões de potência e capacidade de ereção do homem. A próstata ela produz o sêmen, o líquido, que conduz os espermatozoides até o óvulo, então a próstata é um órgão do aparelho reprodutor. A ereção ela depende de uns nervinhos que passam do lado de fora da próstata. Então, a gente tem a bexiga, a próstata fica na saída da bexiga e os nervinhos da ereção passam do lado de fora da próstata. Isso é importante, porque isso vai fazer parte da nossa resposta. Então,
primeira doença é o aumento benigno da próstata. E o que isso ocasiona? Quando ela tá a próstata na saída da bexiga, quando ela cresce, ela fecha o canal da urina. E a bexiga vai ter dificuldade de esvaziar. Então, esse homem começa a perceber dificuldade para urinar. Tem que ir muitas vezes ao banheiro, levanta à noite para fazer xixi muitas vezes, isso atrapalha o sono. E aí, de novo, a mulher, às vezes o homem não se toca que está levantando, mas a mulher acorda, porque a parceira desse homem acorda, porque ele está acordando para ir no banheiro e ela se acorda também, e daí ela começa a ficar incomodada, porque atrapalha o sono dos dois. E muitas vezes é a mulher que pega e diz, não, tem alguma coisa errada acontecendo, vamos avaliar isso. Então, o crescimento da próstata ele causa dificuldade miccional, jato urinário mais fraco, ter que ir mais vezes ao banheiro ao longo do dia ou durante a noite, sensação de que a bexiga não esvaziou completamente após terminar de fazer xixi, pinga-pinga, né, que é o gotejamento terminal, necessidade de fazer esforço para urinar, aquele homem que chega lá no banheiro, demora para começar ou para terminar o jato miccional. Isso é aumento benigno. O aumento benigno causa uma obstrução, tranca a saída da bexiga. Então, o tratamento vai ser desobstruir. Eu preciso abrir esse canal. Existem medicamentos para tratar isso, tá? E aqui um parênteses. Eu sei que as pessoas acreditam muito em fitoterápicos, em terapias naturais, mas hoje está na moda a tal da semente de abóbora. Não existe nenhum dado científico que corrobore o uso desses fitoterápicos e que de fato vão melhorar. A gente está numa plataforma de internet que eu acho que é importante também. Existe muita propaganda, vendas online. A gente é muito perguntado se suplementos baseados em sementes de abóbora são bons, e eu respondo que sim, para quem vende, né? Para quem vende é bom, para quem está tomando, não quer dizer que prejudica, mas não tem nenhum dado científico que seja eficaz. Então, existem medicamentos muito bons para diminuir o tamanho da próstata. Em alguns casos, onde esses medicamentos não estão funcionando, ou esse homem está muito incomodado com esse problema, a gente faz algumas cirurgias de abrir o canal, né? Que é tirar o miolinho da próstata. Isso a gente faz pela uretra, utilizando algumas técnicas, como o Dilson citou, o Holep, que é uma das técnicas que a gente usa uma microcâmera que a gente entra pela uretra do paciente e com um laser a gente faz um corte preciso para tirar aquele miolo que está crescido, para abrir o canal para que a bexiga consiga se esvaziar sem essa obstrução na frente. E essa técnica do Holep, que é o laser, ela é superior às técnicas convencionais, porque a gente consegue tirar mais aquele miolinho que está trancando, a gente tem menos sangramento, menos dor e uma maior durabilidade desse tipo de procedimento, porque esse homem vai continuar envelhecendo, a próstata vai continuar lá, ela pode voltar a crescer, se a gente não tirar bem o miolinho. Então, uma das principais vantagens dessas técnicas novas do laser são justamente a gente ter um pós-operatório mais tranquilo, mas principalmente ter uma melhor durabilidade do tratamento. Dificilmente isso vai voltar a incomodar quando a gente usa um laser para tirar o miolinho da próstata. No outro E é extremo, menos dolorido, eu acho também. dolorido, o paciente fica um diazinho, uma noite no hospital, vai embora no dia seguinte, E segue vida né? normal Segue depois. vida normal, alguns cuidados dos primeiros dias aí, depois segue a vida normal, né? Então, quando tem um momento benigno, a gente só tira o miolinho, né? Lembra dos nervinhos que passam do lado de fora, a gente não mexe nesses nervinhos, então nenhuma cirurgia para tratamento de problemas benignos da próstata vai afetar a capacidade de ereção desse homem. Que é outro medo, né? Vou mexer na minha próstata, vou ficar com impotência. Depende, né? Para casos benignos, não, porque a gente não mexe nos nervinhos. Na outra extremidade, a gente tem o câncer. O câncer de próstata é uma doença maligna, ou seja, qual é a diferença de... Existe câncer benigno e maligno? Não. Quando a gente fala câncer, a gente está falando de câncer maligno, né? A palavra câncer remete a doenças malignas. O que significa? Qual é a diferença? Uma doença benigna, ela cresce ali, incomoda, mas não se espalha. O câncer, às vezes, não incomoda localmente, mas tem a capacidade de caminhar e se espalhar para outros órgãos e, consequentemente, eventualmente causar o óbito desse homem, né? Para dados assim,
O câncer de próstata, são mais ou menos 70 mil novos casos todos os anos de câncer de próstata no Brasil. É mais ou menos o mesmo número de câncer de mama, até um pouquinho mais. Câncer de mama é um pouquinho menos, em torno de 65, 70 mil, mas mais ou menos igual. Câncer de Bem próstata e de próximo. mamas é o primeiro do homem e o primeiro da mulher, né? Em torno de 20 mil óbitos ano no Brasil por conta de câncer de próstata, né? Então, de fato. E na maioria das vezes é uma doença totalmente silenciosa, e aí os exames preventivos, como o PSA, eventualmente, de acordo com cada caso, toque, e outros exames mais avançados, a gente faz, como ressonância, biópsia, a gente faz o diagnóstico de um câncer de próstata, que é a doença maligna, e que nos estágios iniciais tem uma taxa de cura altíssima, de mais de 90, 95% dos casos. Então, o objetivo da gente fazer esses exames não necessariamente a prevenção do ponto de vista de que a doença não apareça, porque o câncer de próstata, ele vai aparecer com o envelhecimento masculino, e a gente não previne o envelhecimento, né? Sim. O tempo, ele é inexorável, ele, queira a gente não, Vem para todos. vem para todos. E o envelhecimento desse homem aumenta o risco de que ele vá desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Isso é um dado imutável, né? Tem alguns outros fatores, como obesidade, que parecem contribuir para maior aumento de fator de risco de câncer de próstata. Então, assim, o que eu posso fazer para prevenir que eu tenha problemas de próstata? Uma delas seria não envelhecer, isso não existe, né? O que a gente pode efetivamente fazer? Volta na conversa, atividade física regular, controle de pressão, dieta, saúde mental, ter uma vida mais saudável, talvez você vá diminuir seu risco de câncer de próstata. Mas o fato do tempo estar passando, ainda assim, tem esse fator de risco, que é o envelhecimento, que a gente não consegue mudar. Então, estamos envelhecendo, estamos aumentando o risco de câncer de próstata, os exames servem para a gente fazer um diagnóstico precoce, para a gente pegar a doença bem no início, que daí a gente consegue curar 95% dos casos. E aí entra a cirurgia robótica, né? Porque daí muda um pouquinho. A gente não vai ter que só abrir o miolinho da próstata, a gente vai ter que extrair a próstata inteira para fazer uma cirurgia para curar esse câncer de próstata. Então, a taxa de cura é altíssima, mas existem as estruturas anatômicas, os nervinhos, os músculos, que estão do lado de fora da próstata e que, em cirurgias convencionais, cirurgias por corte, a gente acaba removendo esses nervinhos juntos. Então, a gente consegue curar o câncer, mas com um efeito colateral desses tratamentos, às vezes a gente acaba tendo problemas como impotência e mesmo incontinência urinária, que é a escape de urina, né? Então a gente cura o câncer com cirurgias convencionais, mas a gente tem um pouquinho mais de risco de deixar alguns efeitos colaterais. A cirurgia robótica é uma grande revolução nesse campo, por quê? Com a cirurgia robótica a gente consegue enxergar, a gente entra com uma câmera pelo abdômen do paciente, não é pelo canal mais, mas por via abdominal, e a gente consegue aproximar a imagem, aumentar a imagem mais de 10 vezes, a gente chega muito perto do lugar onde a gente está trabalhando, e tudo que a gente enxerga melhor, a gente vai fazer melhor. E aí a gente consegue extrair a próstata e, em muitos casos, preservar esses nervinhos que estão próximos à próstata. A gente tira a próstata e preserva os nervos. E aí, além de conseguir curar o câncer, a gente talvez também aumente a chance que esse homem tenha uma vida mais normal em outros domínios, né? Vida sexual e também a questão da continência, de não ter que ficar, às vezes, usando uma fralda ou alguma outra coisa. Então, é isso que é o grande apelo da cirurgia robótica, principalmente no câncer de próstata, não necessariamente para a questão da cura do câncer, mas principalmente para manutenção da qualidade de vida desse paciente no pós-operatório, né? E você me perguntou sobre cirurgia robótica, e realmente ela não é só para urologia. A cirurgia robótica ela é utilizada para qualquer área da medicina que precise de alguma cirurgia torácica, cardíaca, ginecológica, todas as áreas da medicina podem, cirurgia plástica tem usado a cirurgia robótica também. Todas as áreas da medicina podem se beneficiar da cirurgia robótica, porque ela te permite fazer as coisas melhor, com movimentos mais delicados, mais precisos, você visualiza melhor as áreas que você vai mexer, você tem movimentos mais delicados, consequentemente você tem uma maior precisão, mais segurança no dos resultados. Isso é uma linha
bem definida, né? E Chapecó, aqui na nossa região, a gente ainda não dispõe dessa ferramenta. Então, quando a gente tem pacientes que optam pela cirurgia robótica, a gente acaba tendo que buscar outras cidades. A gente vai junto com o paciente, executa o procedimento, depois volta para que a gente possa fazer o cuidado aqui. Mas isso tá prestes a mudar. A gente tem uma ideia aí de que nos próximos 60 dias a gente vai ter essa ferramenta operacionalizada aqui em Chapecó. Isso vai melhorar muito mais o acesso, não só dos pacientes com câncer de próstata, mas de todas as pessoas que eventualmente necessitem de um procedimento cirúrgico, ter acesso a uma tecnologia que é a melhor tecnologia do mundo hoje para essas questões. E que legal saber que os pacientes também estão aderindo, né? Essa questão do uso da robótica nos procedimentos, não tem mais aquele preconceito. Então, isso é bacana ver essa evolução e o quanto vocês representam, passando esta confiança aí para o paciente, que é uma saída importante e que vai ajudar muito mais, né, dentro desses detalhes que o doutor trouxe, traz uma visibilidade melhor. Então, isso é bem bacana, né? Olha a evolução aí. Hoje eu tenho quase 15 anos de urologia, eu faço uma urologia completamente diferente do que o que eu aprendi. É impressionante isso. Em uma década mudou muita coisa, né? E cada vez vai mudar mais, né, doutor? E aí a gente tem esse caminho, né, constante, né? Atualização e A urologia não deixa a gente em paz, né, como profissionais. isso é maravilhoso. Com certeza. Nossa conversa está ótima, o horário está correndo aí, então vamos para a reta final. Doutor Marcelo, qual a mensagem que o senhor deixaria para os homens que ainda têm medo de ir ao urologista? Eu acho que depois dessa conversa já ficou muito mais claro aí a importância, né? Mas eu gostaria que o doutor deixasse aí a sua fala desta importância. A gente planeja, né, é sempre futuro, né? Acho que é isso, assim, cuidar é para que você possa não só viver mais, mas viver melhor e também pensar nas pessoas que estão em volta de você, né? Sim. Que você possa conviver mais tempo com com as pessoas que são caras para você, que sua família, afinal, que importa. Não é só uma questão, se cuidar é um ato de cuidado pessoal, mas também de respeito a quem está em volta de você, né? Acho que essa é a primeira mensagem é pensar em futuro, não só pessoal, mas de todas as pessoas que te cercam. Eu acho que outra coisa importante é entender que saúde masculina não é só próstata, Não é só novembro. não é só tem todas as outras questões que a gente já debateu extensamente nos outros momentos atrás, que é muito importante você ir ao seu médico urologista, para discutir se você precisa ou não fazer um exame de toque. Eu acho que é importante a gente tirar um pouquinho esse medo, esse pedestal. Tem que fazer o exame de toque todos os anos? Talvez não. Não precisa ter medo de que você obrigatoriamente vai ao médico e você vai, né? Mas se precisar, também não é o bicho, né? E a última mensagem é que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas caso aconteçam problemas, a gente está cada vez com soluções melhores e mais modernas, mais resolutivas e com menos efeitos colaterais dos pacientes. Então, se cuidar tem a ver com cuidar de todos que estão em volta de você. Fazer exames preventivos não significa sofrimento. E a terceira mensagem é que quando aparecem os problemas, a gente tem soluções modernas e menos invasivas, cada vez mais disponíveis a todos. E se cuidar é um ato de amor, né? Resumindo tudo isso, esse autocuidado é um ato de amor. Por si e pelas pessoas que estão ao seu redor, é que realmente importam. Isso aí, doutor. Eu ficaria aqui ouvindo horas o doutor falando. Eu Com gostaria certeza. da minha... Mas é muito interessante e eu sei, assim, que muitos filhos e filhas vão encaminhar esse vídeo para os pais. São minutos aí de muita informação. E para nós encerrarmos, nós temos um quadro aqui no nosso podcast que se chama Ping Pong. Então eu vou fazer algumas perguntinhas e brevemente o doutor vai responder assim, com poucas palavras.
Homem forte é o que não vai ao médico ou que se cuida? Homem forte é o que se cuida e que tira as dúvidas, né? Check-up anual, exagero ou necessidade? Depende. Exame de toque ainda é tabu? É, exame de toque deve ser individualizado. Eu acho que a palavra não é tabu, mas o exame de toque ele precisa ser rediscutido. Alimentação pesa na saúde do homem? Sem dúvida nenhuma, um dos principais problemas são obesidade, e sedentarismo, e alimentação é pedra fundamental para causar os problemas, mas também para ser uma via de saída para a resolução de muitos deles. Sedentarismo, inimigo silencioso ou companheiro disfarçado? Sedentarismo é um inimigo barulhento, Barulhento. não é nem silencioso. Não existe pessoa saudável sedentária. Pode ter todos os exames normais, Olha aí. não fumar, você tá no peso ideal. Se é sedentário, tem um problema de saúde. Sedentarismo é uma doença. Diabetes é problema só de quem come muito açúcar? Não, diabetes é um problema. Eu não sou especialista da área, né? Mas como médico a gente sabe que diabetes está muito associado não só ao consumo de açúcar, mas ao consumo excessivo de carboidratos em geral, né? E ao sedentarismo. O sedentarismo é doença. Beber e fumar, prazer momentâneo ou prejuízo garantido? Beber e fumar, provavelmente. Eu não fumo, né? Não, então deve ser um prazer momentâneo, mas com certeza de problema futuro. Homem moderno fala sobre saúde? Homem moderno fala sobre saúde. Estamos aqui hoje, né? Ser homem de verdade é? Ser homem de verdade é você. Essa é uma pergunta bem ampla, né? Bem ampla. É você respeitar os seus. É você respeitar você mesmo e quem lhe cerca. Como a pergunta é ampla, a resposta é ampla. É respeito. Ser homem é ser respeitoso, e aí tudo que envolve ser respeitoso no conceito dessa resposta, inclusive cuidar da saúde, como eu falei, é respeito não só a você, mas as pessoas em volta. E aí todos os outros dados relacionados a respeito, né? Perfeito. Legal. Doutor, agradecemos muito pelo seu tempo, sua disponibilidade, por essa entrega maravilhosa que o doutor fez nesta manhã. E temos certeza aí que quem vai nos assistir vai tirar muito proveito dessa conversa. E fica aí uma grande dica para que você busque um urologista, homens e mulheres, né? Pensem aí no seu autocuidado. Os homens não pensem que somente novembro é o mês de se cuidar, não, todos os dias é dia deste cuidado. Então, agradecemos, doutor, por este momento, pela sua entrevista, pela sua troca, por tudo que o doutor nos proporcionou de conhecimento. Muito obrigada e um ótimo dia também. E você que está aqui até agora, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscreva no canal, continue nos acompanhando também no Instagram, e é assuntos relevantes assim que nós queremos trazer aqui para vocês. Então nós agradecemos e nos vemos no próximo episódio. Muito Isso obrigado. aí, até mais. Até mais.